Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em primeira Epístola de João, capítulo 5. E nós temos meditado no finalzinho da carta, estamos chegando no fim desses estudos que temos feito, dessa série de mensagens na primeira Epístola de João. A Bíblia diz assim, a partir do verso 13: Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. E se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará a vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Eu queria orar com os irmãos nesta hora. Vamos curvar a nossa fronte e orar ao Senhor. Pai querido, dá-nos graça, para que a gente possa entender, não apenas com o nosso intelecto, a Tua palavra, mas que nós possamos aplicar a verdade das Escrituras Sagradas ao nosso coração e à nossa vida. E nesse tempo, quando estaremos juntos aqui, lendo, meditando, pensando nas coisas do Senhor, eu quero te pedir, vem com Teu Espírito Santo. Há tantas realidades diferentes acontecendo aqui. Há pessoas com o coração machucado, há pessoas, Senhor, com o seu coração cheio de dúvida, há pessoas, Senhor, quem sabe que nem estejam muito atentas a tantas coisas, mas cada um de nós precisamos da Tua graça e do Teu amor. Por isso eu te peço, Senhor, vem sobre nós com o Teu Espírito e manifesta a Tua glória e toca-nos nesta manhã. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado esse texto e nesta manhã eu quero caminhar para o verso 18, onde o verso 18 e o verso 19, esses dois versículos, nos falam de outra certeza que a gente não pode sequer esquecer, de tão importante que é. A Bíblia diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. E sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. A sexta certeza, que é essa que nós estamos meditando, nos faz recordar que qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da vida, você adquire um espaço, uma posição debaixo da graça, debaixo do poder de Deus, debaixo da autoridade do nome de Jesus, e que muitas vezes nós não atentamos para a importância e para o privilégio dessa posição que nós adquirimos através do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que é tão grande essa dimensão, é tão importante essa dimensão, que quando recebemos Jesus, através dele,
a gente tem um assento especial nos lugares celestiais, na corte do Todo-Poderoso. Mas a Bíblia vai dizer que mais do que isso, há uma promessa que vem junto conosco, uma bênção que vem para nós, junto com a salvação. E João está nos afirmando que na dimensão espiritual, o momento que nós estamos vivendo é um momento em que Satanás foi expulso das regiões celestes, está furioso, porque sabe que tem pouco tempo antes do juízo final, mas ele não pode tocar, mexer, amaldiçoar, lançar qualquer coisa sobre aquele que está debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. É tremendo isso. A Bíblia começa dizendo que a salvação teve efeitos cósmicos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, algumas coisas aconteceram numa dimensão maior e que a gente precisa compreender. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante diz assim: então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. E então ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. O que a Bíblia nos dizia é que Deus, porque nos amava e nos ama tanto, Ele teve que suportar, até Jesus morrer e ressuscitar, Satanás dando umas aparecidas lá no céu. E cada vez que ele ia lá, aparecia lá no céu, ele ia para acusar os amados de Deus, eu e você. Ele ia para acusar os eleitos de Deus de toda a história. Esse povo, olha só, é pecador, é pecador, é pecador. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, Deus disse assim: agora não preciso mais ouvir você, porque o sangue de Jesus, o meu filho, purifica o pecado desse povo todo. E aí os anjos dos céus entraram em batalha com um terço dos anjos caídos, que estavam na corte de Satanás, no grupo de Satanás, e eles foram expulsos das regiões celestiais. E eles vieram para a terra, e vieram cheios de fúria, diz a Bíblia. E nessa fúria está o sentimento e a convicção de que falta pouco tempo, porque Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, eles serão lançados definitivamente no lago de fogo e enxofre, aquilo que nós chamamos de inferno ou segunda morte, assim diz a Bíblia. Porém, nesse tempo que nós estamos vivendo e que Ele está aqui na terra, a Bíblia diz assim: o mundo está debaixo do controle, da intervenção, da influência do maligno. E aí você diria assim: e agora? E nós que ficamos aqui? Deus lá limpou o céu, né? Tirou esse povo de lá. E como é que fica a nossa vida? E aí João está dizendo: aí apesar do mundo estar debaixo da influência e controle do maligno, ele não pode encostar um dedinho sequer naqueles que têm Jesus como Senhor da sua vida. Não é tremendo? É incrível. Olha só o que a Bíblia vai ensinar sobre isso, e é importante a gente entender a nossa posição em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que a nossa salvação se torna também libertação do jugo opressor que Satanás tenta colocar sobre vidas. E diz assim a Bíblia. Mas não só libertação, tem mais do que libertação,
Porque se fosse só uma libertação, mandar o demônio embora, ele podia voltar outra vez. Mas é mais do que isso, é uma proteção eterna. Mateus 12, versículos 43 a 45 dizem assim: ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. E então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e chegando acha desocupada, varrida e adornada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. E assim há de acontecer também a esta geração perversa. O que a Bíblia está dizendo que está acontecendo conosco, e temos Jesus como Senhor, é mais do que libertação. Se aparecer uma pessoa endemoniada, e a gente repreende na autoridade do nome de Jesus, a Bíblia diz que esses demônios, por causa do nome de Jesus, vão embora. Mas se não acontecer nada na vida espiritual dessa pessoa, se não houver conversão, se não houver entrega do coração para Jesus, a Bíblia diz, Jesus ensinou, que eles vão dar uma voltinha, tá? Vão dar uma olhadinha para dentro do coração, vão ver o coração vazio, e ainda, porque quando Jesus vem, ele limpa, deixa bonitinho, e ele diz: ó, a casa velha lá está reformada. E ele convida mais 7 piores do que ele para entrar. E se fosse só libertação, a nossa vida não teria segurança. Mas aí Jesus está prometendo algo maior do que a libertação. Ele está prometendo que o maligno não vai ter mais direito, nem autoridade de mexer, de tocar, de influenciar a nossa vida. E a palavra de Deus nos diz por que ele não vai ter mais esse direito. O que a salvação está nos ofertando? Ele está ofertando uma graça que vem de Deus, e que mesmo que Satanás nos acuse, e mesmo que ele tente fazer alguma coisa contra a nossa vida, os anjos do Senhor, a graça do Senhor, o Espírito de Deus estão intervindo, e ele não pode, ele não tem direito, ele não tem autoridade. A Bíblia nos fala de um texto no Velho Testamento, no livro de Zacarias, onde tem uma figura muito interessante. Tem um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote chamado Josué, e como qualquer ser humano, mesmo ele sendo sumo sacerdote, ele é pecador. E aí então Satanás vem para apontar os defeitos do sumo sacerdote, e ele vai mostrar a roupa suja dos seus paramentos. E aí aparece o anjo, esse mesmo anjo que apareceu lá em Apocalipse, o anjo Miguel, e ele diz: ó, sai daqui, Satanás, porque esse cidadão, sumo sacerdote Josué, é um tição tirado do fogo. É um pedaço de madeira que estava lá no fogão, a lenha, e estava pegando fogo, tá? E estava sendo consumido, e alguém enfiou a mão lá e arrancou aquele pedaço de madeira. É salvação, é mais do que libertação, e por isso você pode ir embora daqui, porque essa pessoa, apesar de ser pecadora, apesar de ter defeitos, e Deus sabe que tem, agora é lavado, é protegido, é guardado no poder do nome do Senhor Jesus. E continua a palavra de Deus a nos ensinar que essa proteção nos é dada na forma de um selo, de uma marca de propriedade, uma marca de autoridade, uma marca de inviolabilidade. Antigamente se pegava um documento, não é? Se colocava cera e colocava o anel do rei em cima dessa cera para ficar a marca, e aquele selo de cera, ele prendia aquele documento, e esse selo era a marca de autoridade, era o rei, era como uma assinatura. Mas era mais do que isso, era a marca de
propriedade. Esse documento pertence ao rei. E era mais do que isso, era uma marca de inviolabilidade. O selo não podia ser quebrado, a não ser para o destinatário. E é disso que a Bíblia vai falar para a gente. Olha, o maligno não pode tocar em você, porque se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu um selo. E esse selo é marca de Deus destas três coisas. E onde está na Bíblia? Isso está numa promessa do Senhor Jesus, que se encontra em João 6, versículo 27, onde diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. A Bíblia está dizendo assim: olha, trabalha não só para ganhar o pão de cada dia, mas trabalha para viver com Deus. Porque nas pessoas que estão buscando a Deus e buscando através do Senhor Jesus, nestas pessoas Deus vai colocar o seu selo. Diz 2 Coríntios 1, versículos 21 e 22: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. E o apóstolo Paulo acrescenta mais: Deus não somente colocou um selo, uma marca de propriedade, de autoridade, de exclusividade, mas Ele deu uma garantia que esse selo é verdadeiro e genuíno. Ele colocou aí dentro do teu coração o Espírito Santo de Deus. E é por isso que o inimigo não lhe toca, porque quando ele chega perto, ele vê o Espírito Santo do Deus vivo, em fulgor de glória, brotando do teu coração para fora, e dizendo: isso aqui é propriedade exclusiva do Senhor. É tremendo, gente. É tremendo. A palavra de Deus continua a nos dizer a respeito disso. E diz ainda: quando é que esse selo é colocado em nós? E como ele é colocado em nós? Isso se encontra em Efésios capítulo 1. Diz assim a Bíblia, verso 13: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Quando é que esse selo vem? Quando você ouve a mensagem do Evangelho, está lá na Bíblia, não é? E você crê nessa mensagem, assume compromissos com Jesus. E aí não tem um raio, não tem um trovão, não tem uma experiência diferente. O que tem é graça. Sabe o que o Senhor faz? Imediatamente, Ele diz: esse aqui é propriedade exclusiva minha. E eu vou dar uma garantia. Espírito Santo, entra agora. Toma esse coração, revela a tua glória lá. E aí nós passamos a ser aquelas pessoas que o maligno não tem poder de tocar. Não é uma liturgia que faz a gente ser intocável por Satanás. É a presença do nosso Deus em nós. 1 Pedro capítulo 2 coloca isso numa linguagem bem judaica e diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou às trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Ele está dizendo: olha, vocês não eram povo, vocês não eram nada, mas agora vocês são selados. E como selados, vocês são os eleitos de Deus, os sacerdotes de Deus nessa terra. E é por isso que o maligno não pode tocar.
É por causa do selo de Deus em nós que o maligno não tem autoridade ou poder para tocar nas nossas vidas. Eu vou falar aqui numa linguagem bem popular, tá? Não tem urucubaca que pegue. Está entendendo? Tem muito crente com medo. Eu me lembro de um cidadão, né, que na empresa dele, crente e não crente, né, na empresa dele, na mesa do chefe dele tinha uma pena preta. E quando o homem chegou para trabalhar, ele ficou morrendo de medo e disse: nessa sala eu não entro. Fizeram uma urucubaca aqui para mim. Tem uma pena preta em cima da mesa. E todo mundo, aí o homem estava com medo, todos os funcionários também estavam com medo. Ninguém queria entrar na sala. E quem vai tirar a pena? Ah, entra aí. Eu não entro. Você quer entrar? Não, entra. Aí tinha um irmãozinho da nossa igreja que ele entendia. Ele entendia o que significava. O maligno não lhe toca. Ele foi lá e levou a pena. Não se preocupa não, eu entro, não tem problema. Pegou a pena, levou embora, jogou fora, tal. Aí, o final da história é interessante. Descobriram que a pena era do espanador da limpeza que tinha sido feito de noite. Você pode imaginar o mico que pagou o chefe. Mas por quê? Porque tem muita gente que não entende que precisa de Jesus, mas se tiver Jesus no seu coração, isso é suficiente. É suficiente. É suficiente. Jesus é suficiente na nossa vida. Não pega, não dá. A gente tem o selo de Deus, isso é mais do que suficiente. E a Bíblia nos ensina ainda uma outra coisa. Se você acha que o selo de Deus é pouco, eu já acho suficiente, não preciso falar mais nada, tá? Mas a Bíblia diz: olha, tem mais. Se Jesus está morando no seu coração, olha o que está acontecendo na dinâmica do céu. A Bíblia nos ensina que no enfrentamento que nós temos às vezes com o maligno, porque ele não pode nos tocar, mas às vezes a gente tem que entrar em situações em que ele está atuando na vida de pessoas, de lugares e de circunstâncias. A Bíblia diz que a gente vai no poder do Espírito Santo, selado por Deus, mas Deus coloca nessa hora à nossa disposição os exércitos celestiais. Que coisa, tá? Tem gente que vê lá uma situação, outra diz: eu não vou lá, sei lá o que vai acontecer. Quando você não vai sozinho, você vai selado pelo Espírito. Mas a Bíblia diz que Deus nessa hora diz para os seus anjos, pode entrar com ele nessa batalha. E olha só o que a Bíblia diz, e às vezes a gente lê e não entende, não guarda para si. Salmo 35, verso 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Hebreus capítulo 2 vai explicar o ministério dos anjos, e ele diz lá que eles são espíritos ministradores, criados por Deus, e que foram colocados à disposição do serviço e do ministério dos homens. Está lá em Hebreus 2, vai ler. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você tem o selo do Espírito, Deus te colocou essa marca. Quando você vai entrar num confronto, você não vai sozinho. Você ora a Deus e diz: Senhor, estou entrando nessa situação e nessa batalha. E o Senhor diz assim: bom, vamos mandar um regimento lá para apoiar o nosso filho. E aí ele manda um batalhão. Eu não sei como é que funciona, quantos são, etc. Mas a Bíblia diz que ele manda os seus anjos. E tem muita gente ficando muito preocupada com o poder de Satanás. Olha só, a Bíblia diz que Satanás tem um pequeno exército, que ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos de Deus a se revoltarem contra Deus, e esse é o seu exército.
Agora, Deus tem 2/3 dos anjos criados, e se faltar um pouquinho, Ele cria de novo. Foi Ele que criou tudo. Então, quando o Pai está falando para a gente, ó, filho, pode ir, vai porque eu sou contigo. Ele não apenas colocou o selo do Espírito Santo sobre a tua vida, mas Ele está colocando os exércitos do céu, os anjos de Deus, para ministrarem junto com você, para apoiarem junto com você, para irem na tua frente, e coisas tremendas de Deus estão acontecendo por causa da graça de um Deus todo-poderoso. Se você pudesse compreender a tua posição em Cristo Jesus, você teria alegria e paz em qualquer circunstância. Agora, se você acha que o selo é pouco, e se você acha, para mim o selo é suficiente, é o Espírito de Deus, quem mais? Aí Deus falou, estou mandando uns anjinhos também, tá? Mas não para aí, olha o que diz o livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Pois eu, diz o Senhor, presta atenção, pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor, e eu, no meio dela, da cidade, lhe serei a glória. Olha a promessa que você tem de Deus. O próprio Deus levanta uma muralha da sua graça, num fogo consumidor ao redor dos filhos dele. Quer mais? Tem mais. Zacarias 2, versículos 8 e 13 dizem assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a glória Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. É tremendo isso, gente. Aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. E o verso 13, se você estava discutindo, pensando em vários argumentos, ele diz: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Está discutindo, está preocupado, fica quieto, rapaz, o Deus Todo-Poderoso está de pé, e Ele que está andando na tua frente, está sendo o Senhor da tua vida, então não fica carregando medo, angústia no seu coração. Agora, Jesus precisa ser o Senhor da tua vida. Outra bênção é que não somente Satanás não pode tocar-nos, mas em Jesus nós somos revestidos de poder, e mediante a autoridade do nome de Jesus, qualquer servo do Senhor Jesus Cristo, presta atenção nisso, qualquer servo do Senhor Jesus Cristo comprometido com Ele, tem a autoridade dele para repreender as hostes dos demônios. E na autoridade do nome de Jesus, nós podemos expulsar os demônios e exercer a autoridade sobre eles. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, voltaram depois os 70 com alegria. Jesus pegou 70 dos seus discípulos, tá? E olha como Deus é bom. Ele não pegou 12, ele pegou 70. Porque senão você ia dizer, mas eram os 12 apóstolos, né? Mas tem gente que você não sabe nem o nome, que estavam junto lá. E ele pegou e separou de 2 em 2. E mandou os dois de 2 em 2 saírem evangelizando. E concedeu a esses 70 autoridade para expulsar demônios. E olha só o que aconteceu. A Bíblia diz assim: e voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. E aí Jesus respondeu: eu vi a Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E aí é interessante porque Jesus diz assim: estão entendendo? Estão entendendo o que está acontecendo?
A autoridade é do meu nome que está lá colocado. Agora, não fica muito felizinho não que você é poderoso, porque você não é. Agora lembra que essa autoridade veio porque o seu nome foi escrito no livro da vida. E isso só se faz através do poder remidor do sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É tremendo isso. O que a Bíblia está nos ensinando é algo tão grandioso. E para que a gente entendesse que essa não era uma autoridade específica dos 12 apóstolos, ou dos 70 que saíram de 2 em 2, na grande comissão, registrada no Evangelho de Marcos, este poder de expulsar demônios é colocado como um dos sinais, não o único, um dos sinais da manifestação do seu reino até a vinda do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim em Marcos 16, verso 15 em diante: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: há algumas manifestações ou alguns sinais que vão dizer ao mundo que o reino de Deus está sendo implantado. Então, quando você ora e acontece um milagre, não é porque você é poderoso, nem porque a mão do pastor é poderosa, mas porque este é um sinal que Deus falou que estaria acontecendo para dizer ao mundo que o reino de Deus está chegando. Também não está dizendo que todo mundo vai ser curado, mas ele está dizendo que toda vez que isso acontece, é como se tivesse um outdoor dizendo: o reino de Deus está chegando. E um desses sinais é quando você tiver um enfrentamento e você usar a autoridade do nome de Jesus e os demônios forem expulsos, não é porque você é poderoso, não, mas é como se Deus estivesse colocando num outdoor dizendo: o reino de Deus está chegando. Está entendendo? É tremendo, não é? Essa é a nossa posição em Cristo, e é por isso que isso tem que ser uma certeza na nossa vida. E o que é importante a gente compreender é que Paulo vai ainda nos ensinar que nós podemos nos vestir com uma armadura espiritual que nos capacita a não apenas nos sentirmos protegidos, mas agora, armados da armadura de Deus, declarar guerra às hostes do maligno aqui na terra, que só vieram para matar, roubar e destruir. E dizer: em nome de Jesus a gente vai entrar aqui, onde é reduto de Satanás, e a gente vai fazer diferença. Eu fiquei lembrando, enquanto eu estava estudando esse texto, de uma cena que eu vi no Egito, no mosteiro cóptico. Os primeiros cristãos, quando começou a invasão muçulmana, eles construíram torres. E nessas torres que eles construíram, eles faziam uma escadaria de um lado da torre, e depois do outro lado da torre, não é, um prédio sem qualquer porta. Não tinha porta, tá? Então o que acontecia? Começava a invasão, eles se defendiam, e aí, à medida que a invasão ia tomando o mosteiro, eles entravam nessa primeira coluna de defesa, tá? Fechavam a porta e continuavam ali defendidos. Quando eles percebiam que a porta podia ser destruída, eles subiam a escada e tinham uma paliçada de madeira. Eles atravessavam a paliçada de madeira e puxavam essa paliçada para dentro, lá em cima, lá no topo, tá? E era tipo uma janelinha estreita. Eles puxavam aquilo e ficavam trancados sem saída. E dentro daquela torre tinha água e comida para eles ficarem até 1 ano. E quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei o seguinte: que Deus não nos colocou um selo
E Deus não nos colocou apenas uma proteção, como se a gente estivesse numa torre hermética, e a gente estivesse dizendo, bom, Satanás está lá fora, mas eu entrei na minha torrezinha, recolhi a paliçada, e agora eu tenho água e tenho comida até a volta do Senhor Jesus, e vou ficar quieto no meu canto. Não. A Bíblia diz que Ele vai colocar à nossa disposição uma armadura. E essa armadura são armas para a gente dizer, Satanás, você não pode nos tocar. Pode atirar a flecha que você quiser. E é por isso que agora eu vou te mandar embora daqui. E vou com cara dura, com aquela situação firme de alma, enfrentar aquilo que o inimigo tem tentado fazer. Nós somos capacitados pela graça de Deus. E é isso que diz Efésios capítulo 6. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Por causa da nossa posição em Cristo Jesus, quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Mesmo que antes o texto de Pedro nos fale que ele ruja como um leão, como se pudesse nos tragar. Mas quando a gente resiste, ele bate em retirada. Eu tenho um sentimento no meu coração que eu queria repartir com vocês. Eu não sei se vocês lembram, mas há alguns meses atrás eu falei de um sonho que eu tive. Lembram? Um sonho de uns morcegos. Um sonho muito esquisito. Eu sonhei que tinha uns morcegos, sabe aqueles, mas era um morcegão mesmo, sabe? Grande. Pendurado de ponta cabeça, como eles ficam, bem na porta aqui do templo, né? E aí, eu falei isso para vocês, e disse, olha, eu não entendo nada disso, mas queria que vocês orassem, porque foi um negócio esquisito, um sonho que não foi um sonho tão sonho assim, sabe? Diferente. E aí foi interessante, porque começaram a acontecer algumas coisas aqui na igreja. Nós tivemos algumas pessoas que ficavam lá na porta, não sei se você lembra, né? Que ficavam dizendo, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e outros que tentavam entrar e tentaram agredir os nossos funcionários e assim por diante. E nessas últimas semanas tem acontecido uma coisa interessante, e eu tenho que confessar, porque a gente é meio, né? A gente esquece as coisas que Deus fala, né? Eu tenho que confessar que eu não tive percepção inicialmente. Tem acontecido que nos fins de semana, especialmente na sexta-feira e no sábado, tem se juntado um grupo de mais ou menos 20, 30 pessoas, e eles ficam todos sentados em volta do templo, encostado no muro. E eles ficam bebendo, eles ficam usando drogas, aqui, na cara da gente. Aí, a primeira vez que aconteceu, chama a polícia. Bom, vou falar baixinho, né? Mas vai sair na televisão. Nem o 190 atendeu a gente. E eu estava muito bravo. Estava pensando qual vai ser a ação política que a gente vai fazer para resolver isso. Aí o Espírito Santo falou assim, você não precisa de ação política. Você precisa dessa autoridade. Começa a pedir que eu levante no meio do povo de Deus homens e mulheres que queiram amar aqueles meninos. Amar aqueles meninos. E que todo fim de semana estejam com a gente na porta para sentar no chão com eles. E orar por eles. E compartilhar a graça de Deus por eles, com eles. E nós vamos saquear o inferno. E a tática de Satanás não vai funcionar.
E eu tenho que dizer que eu fiquei envergonhado comigo, porque eu não pensei nisso. E eu estou orando a Deus, para Deus levantar homens e mulheres maduros, gente séria, gente comprometida com Deus, que se disponha a fazer um trabalho missionário. Eu não quero uma tropa de elite, não, né, armada. Eu quero gente que venha orar por esses meninos, que chegue junto e diz assim: olha, eu queria, como é que você chama? Fulano, eu quero orar por você. Posso orar por você? Colocar a mão, abraçar esse menino, orar por ele, falar do que está acontecendo, perguntar o que está acontecendo no coração dele, abrir a palavra, e nós vamos saquear o inferno. Se você é uma dessas pessoas a quem o Espírito Santo está tocando o coração, fala comigo. Eu quero estar lá junto, porque eu creio que Deus vai fazer coisas grandiosas. E se alguém você não tem medo, pastor? Não tenho, não. A Bíblia diz: o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Tá bom, isso já era suficiente. Mas eu tenho o selo do Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor vão na nossa frente, a muralha de fogo do Senhor vai estar diante de nós. E essa semana eu conversei com um grupo, está tendo um congresso de missões nacionais na igreja do Bacaxeri. Eu conversei com alguns dos líderes que vieram ministrar, e eu fiquei tão impressionado, e aí que eu me senti assim, pior dos pastores da face da terra. Conheci um senhor, eu perguntei: qual é o seu ministério? Meu ministério é pregar o evangelho em áreas de risco. Falei: o que significa isso? Nós entramos para pregar o evangelho em toda a boca de fumo, em toda a favela do Rio de Janeiro, em todo lugar que alguém não quer entrar, nós vamos lá, porque o Senhor Jesus quer salvar aquela gente. Aí eu fiquei envergonhado, porque Jesus já tinha falado essas coisas. Se você é uma das pessoas que, eu não estou querendo aqui gente para brigar, entende? Porque é isso que o diabo quer. Eu quero gente para amar, para pregar o evangelho, para levar a palavra de Deus, para orar por esses meninos, para caminhar a segunda, terceira, quarta, quinta milha. E eu tenho certeza que Jesus vai fazer alguma coisa tremenda. E nós vamos ver esses meninos dando testemunho aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, né, peçam ao Senhor da seara, que Ele vai mandar os trabalhadores para a seara. Então, desde sexta-feira eu estou pedindo. Eu confesso que eu não pedi antes, mas desde sexta-feira eu estou pedindo: Senhor Jesus, levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito, que queiram adotar espiritualmente esses meninos que estão lá, que precisam de salvação em Cristo Jesus. E a gente vai ver coisas tremendas de Deus acontecer. Agora, eu e você só podemos fazer isso se a gente tiver convicção de que o Senhor é por nós, e ponto final. E a Bíblia diz em Romanos 8, verso 37: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Tremendo. Porém, a Bíblia diz o seguinte em Apocalipse 9, diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Apocalipse usa figuras. Ele está dizendo para a gente através dessas figuras: o inferno foi aberto e os demônios estão rodando nessa terra, e eles estão fazendo o que eles quiserem.
e estão atormentando todos os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Se você não tem o selo de Deus na tua vida, você está numa batalha perdida. Mas se Jesus entrar na tua história, não tem batalha da graça de Deus sobre a tua vida que ela não vai vencer. E nessa manhã eu queria orar por você. E eu vou orar por algumas coisas muito específicas. Eu quero orar por alguns crentes que morrem de medo dessas coisas. Tem alguns que estão me ouvindo pregar aqui hoje, estão dizendo: pastor, estou até arrepiado, eu queria ir embora, ai, eu não gosto dessas coisas. E eu quero, sabe por quê? Porque você, se é um servo do Senhor Jesus, precisa saber a tua posição em Cristo. Agora, se você não é servo do Senhor Jesus, então você precisa entregar a tua vida para Jesus hoje. E eu quero pedir para Deus abraçar você com graça, para você entender que a batalha não é tua, é do Senhor sobre a tua vida. E que não precisa ter medo da pena preta em cima da mesa, que pode ser até do espanador, tá? Mas se for de outra coisa, tanto faz. Jesus é o meu Senhor e isso me basta. Agora, se Jesus não é o teu Senhor, Ele precisa ser logo. Eu quero orar por algumas pessoas que estão vivendo algumas batalhas, que têm plena e total convicção que o dedinho do inimigo está no meio dessa batalha. E eu quero orar por você, não porque eu tenha poder, ou essa igreja tenha poder, mas porque o nome do Senhor Jesus é suficiente. Agora lembra, no meio dessa batalha, o inimigo vai ser expulso pela autoridade do nome de Jesus. Mas você tem que deixar a tua casa cheia da graça de Deus. Senão ele vai dar uma voltinha e vai voltar a perturbar a tua vida pior do que estava antes. É isso que diz a Bíblia. Eu quero orar por algumas pessoas que entendam que algo de Deus tem que acontecer na sua vida, que eles não conseguem, quem sabe, compreender como as coisas estão acontecendo e não encontram resposta. E a Bíblia nos ensina que Jesus é a resposta. Eu me lembro de um autor que li algum tempo atrás, que ele dizia assim: se você já olhou para todos os lados e não viu saída, experimente olhar para cima, porque sempre há uma porta aberta do céu para você. Tremendo, não é? Então, se o Espírito de Deus te toca hoje, quem sabe para firmar um compromisso sério com Jesus, não um compromisso meia boca, sabe aquele negócio, não, tal, não, Jesus é o Senhor da minha vida. Ele vai botar o selo, bota o teu selo, Senhor, sobre o meu coração. Quero orar por você. Se você está sendo atormentado pelo medo, eu quero orar por você. Se você está numa batalha intensa e você quer a intervenção da graça, eu quero orar por você. Mas lembra, isso é o mais importante. Não fica contente porque os demônios se submetem, foi isso que Jesus disse. Mas lembra de ter o foco no lugar certo. O teu nome tem que estar escrito no livro da vida. E isso só acontece quando Jesus é Senhor do nosso coração. Se você quer que a gente ministre oração, e olha, fica tranquilo, não vai acontecer nada diferente não. Será que vai? Não, não vai. Deus é bom. Nós vamos orar uns pelos outros, só isso. E tudo que tiver que acontecer, a graça de Deus vai fazer. Então vem para cá, quero orar por você. Isso mesmo, vem. Se o Espírito de Deus está falando no teu coração, vem para cá. Eu quero orar com você. Se você se enquadra em alguma desses desafios que eu estou fazendo para você, vem para cá, ora, tá? Eu vou pedir uma coisa, ninguém vai embora não, porque essa é uma hora tão séria, gente. Se você está levantando para estar aqui conosco, ótimo. Mas agora a gente vai orar, e hora de oração é a hora mais sagrada que tem.
estar na presença de Deus, gente. Então, se é para levantar, é para vir para cá, não para ir embora. Terminada a oração, ou em qualquer outro momento, até no meio do sermão, você pode ir embora. Mas na hora da oração, não, porque essa é a hora de Deus na nossa vida. Essa é a melhor de todas as horas. Participa na presença do Senhor. Bem, vamos orar juntos. É só isso. E lembrando que toda fonte de graça não está em outro lugar, a não ser no nome de Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. E é isso que basta, é isso que serve, é isso que funciona. O resto, gente, não tem sentido. Vem para cá, vamos orar juntos, só isso. Só orar junto. Desse grupo todo que está aqui na frente, tem alguém aqui que hoje está dizendo: eu quero convidar Jesus para ser o Senhor da minha vida. Eu preciso desse selo no meu coração, porque eu ainda não recebi Jesus como Senhor e Salvador. Não entreguei todas as chaves da minha vida, mas hoje eu quero entregar. Eu queria que você só levantasse a sua mão para que a gente pudesse identificar. E esses que estão levantando a mão aqui, tem uma senhora ali, tem uma outra senhora aqui, tem uma jovem aqui. Fica com a mão levantada um pouquinho. E eu vou pedir para os pastores da igreja chegarem perto de vocês que estão com a mão levantada, tá? Tem uma senhora sentada ali, tá? Eu queria que... Mas levanta alto para eles poderem ver. Você que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você está recebendo. Ali tem uma... Quem é que está ali atrás? É uma jovem que está ali atrás, tá? Eu queria que vocês chegassem bem pertinho e acolhessem essas pessoas. Nesse momento de oração, tem 2 pessoas ali, aqui, ajoelhadas na presença de Jesus. Chegam aqui os pastores, os diáconos, vão chegar para orar por essas pessoas de uma maneira específica. E agora eu quero orar por todos nós que estamos aqui. Tem uma jovem ali que eu não tinha visto, aqui que está com a mão levantada. Alguém pode chegar ali pertinho para acolher, tá? Aqui tem uma senhora que está ali atrás. Tem uma sentada no banco, tem outra aqui, que não chegou ninguém ali, agora chegou, isso, tá? Tem mais alguém de mão levantada que está sozinho? Tem uma jovem bem aqui, ó. Eu queria que a gente orasse por ela, por essa jovem que está aqui, tá? Tem mais alguém? Tem? Mais uma pessoa que pudesse orar por essa outra jovem que está ali, do lado do pastor Adriano, tá? Tem mais alguém que eu não vi? Se eu não vi, insiste com a mão aí, porque eu queria que alguém fosse orar especificamente por você que está recebendo Jesus. Tem um senhor aqui, bem aqui na primeira fila. Tem uma senhora ali, tem um menininho, olha que coisa linda. Ah, que coisa gostosa. Que Jesus abençoe. Esse senhor aqui, quem é que pode ficar com esse senhor aqui para orar por ele? Vem cá, eu vou orar por você também, viu? Mas vem aqui, tá? A gente quer acolher você. Ah, eu fiquei emocionado, porque eu creio quando uma criança diz que quer receber Jesus, que é verdade, né? Tem uma senhora aqui, é isso? Não? Está dizendo que crê também, amém, aleluia, é isso. Agora, você, povo de Deus, levanta a tua mão, fica de pé, levanta a tua mão, estende para cá, e nós vamos pedir a intervenção de Deus nessas vidas. E lembra, não é a oração que é poderosa, Jesus é poderoso, tá? E nós vamos pedir a bênção de Deus. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos. Alguns destes, o inimigo colocou uma semente de medo. E toda vez que a gente pensa nos enfrentamentos espirituais do reino, eles morrem de medo. E eu quero te pedir, Pai, tira fora esse medo e revela que o Senhor é suficiente, poderoso. Muitos deles até sabem, no entendimento eles sabem, mas o coração entra em convulsão. Eu queria te pedir, Jesus, tira esse medo. Que a tua presença, que o teu amor, que a tua palavra doce, que a tua palavra de bênção, dita pelo teu Espírito no coração deles, seja aquilo que vai arrancar o medo. A tua palavra nos diz que no amor não existe medo. Então, Jesus,
enche do teu amor esses corações, porque no teu amor não existe medo, a gente se sente seguro nos teus braços. Há algumas pessoas aqui, Senhor, que estão vivendo uma grande batalha. Eu não sei que batalha é, mas a tua palavra nos ensina que qualquer batalha nós podemos colocar diante do Senhor, e de uma maneira especial aquelas batalhas que são espirituais. Só o Senhor pode nos abençoar. E eu quero te pedir, Senhor, em teu nome, que o Senhor manifeste libertação, no nome de Jesus. Talvez não para eles só, mas para pessoas que eles amam, que estão lá fora, quem sabe sofrendo. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, o poder libertador, que todo jugo de Satanás, que toda opressão do diabo, que toda possessão maligna seja repreendida em nome do Senhor Jesus. E que, Senhor, no teu nome, que é sobre todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra, que o Senhor revele a glória do teu reino. Vai lá, Senhor, põe a tua mão. E, Senhor, se precisa de um exército, comanda, Senhor, os anjos agora, e que os anjos do Senhor estejam indo à frente dos teus filhos. E quem sabe, Senhor, quando chegarem no lugar do enfrentamento, dentro de casa, fora de casa, eles possam perceber que alguma coisa está acontecendo, e eles possam dizer: obrigado, Senhor, porque os teus anjos já foram na frente. Enquanto eles estiverem dormindo, revela a tua glória, e que as coisas aconteçam, para que todo mundo saiba que não foi outra coisa, não foi outro poder a não ser a graça do Todo-Poderoso. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor coloque a ousadia do teu Espírito nessas vidas. Aqueles que são teus servos sejam cheios de ousadia, por entenderem que o Senhor é suficiente, e que, Senhor, a tua bênção se revele nas coisas pequenas e nas coisas grandes. O que eu estou te pedindo, Senhor, é milagre. Faz milagre nessas vidas, abençoa essas vidas, e aqueles que estão recebendo hoje Jesus como Senhor e Salvador, enche da alegria da salvação, Senhor, e que eles fiquem, Senhor, extasiados. E se tem algum tipo de algema do diabo sobre essas vidas, que agora seja repreendido em nome do Senhor Jesus, e que eles possam se sentir não apenas livres, mas salvos e selados pelo Senhor. É no teu nome, Pai, que nós oramos. É no teu nome, Jesus, que nós oramos ao Pai. É no teu nome, Jesus, que nós invocamos a intervenção do Espírito. É no teu nome, para a tua glória, que nós pedimos: revela os sinais do teu reino na vida da tua igreja. Amém e amém. Aleluia. Fica de pé e adora com a gente. É provada. Lembra disso? Olha que coisa linda. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso. Coloca o teu coração nessa canção.